Mas te preocupa, Breno, a Glaze vai agora para o governo, uma nova presidência mais alinhada ao Lula, ventila-se aí Edinho Silva. Como é que você vê isso? Olha, Pedro, eu nem ia entrar nessa questão do PT, mas você explicou tanto que eu achei ótimo. Veja, eu sou amigo, conheço há muitos anos o ex-prefeito Edinho Silva, é um político muito hábil, muito capaz, né? Um homem com uma trajetória relevante na construção do PT. Agora, eu não creio que as posições políticas dele e o seu próprio perfil sejam os adequados para o momento. Não acho que seja. Por quê? Porque num governo de frente ampla, o PT precisa ter no seu comando alguém que faça a disputa política ideológica na sociedade e dentro da própria frente ampla. Sim. Ou seja, o partido tem que estar à esquerda do governo. Como, de certa maneira, representa a presidenta Gleisi Hoffmann. O partido não pode ter a mesma identidade do governo. O partido tem que defender o programa das classes trabalhadoras. O partido deve defender o programa de esquerda, os valores de esquerda. O prefeito Edinho Silva, ele tem um perfil mais conciliador. Ele não é uma figura para disputa político-ideológica. Ele é uma figura fundamentalmente da articulação. E eu acho que o PT precisa hoje de um presidente com capacidade de polarização. Quem são essas pessoas? Dos nomes que estão postos na pista, Walter Pomar corresponde a esse perfil, Rui Falcão corresponde a esse perfil. Sim. Né? Que são políticos da disputa político-ideológica. Além do que, a tese defendida pelo ex-prefeito Edinho Silva, não me parece adequada. A tese dele é da despolarização. Ou seja, de que ao contrário de radicalizar o enfrentamento contra a extrema-direita e as ideias neoliberais, o PT deveria trabalhar para arrefecer essa polarização, porque essa polarização impediria o PT de crescer em setores da sociedade que não votaram no presidente Lula em 2022, em setores médios da sociedade, em setores da sociedade que são atraídos pela perspectiva apresentada pela extrema-direita. E somente botando água na fervura é que o PT poderia estabelecer diálogo com esses setores. Eu não concordo com essa tese. Essa tese ela é inviável. Ela é inviável porque a polarização não é decidida pela política do PT. A polarização é decidida pela radicalização da luta de classes no plano internacional e nacional. Claro. Ninguém escolhe a radicalização de maneira unilateral. Eu decidir por uma política de despolarização unilateralmente, o que nós teremos será um partido e o próprio governo entrando no ringue contra um adversário que usa as duas mãos e possivelmente de forma ilegal tem pedras em cada uma das duas mãos. O PT subirá para enfrentar esse adversário com uma mão amarrada, sem condições de fazer disputa com esse adversário. A minha tese é oposta do ex-prefeito Edinho Silva. Por quem? Eu repito, por quem eu tenho a máxima admiração pessoal. É meu amigo de longos anos, eu tenho enorme confiança nele, mas eu tenho que ser coerente com o meu ponto de vista. Ele não é, nesse momento, a pessoa certa para este momento, para ocupar este lugar de presidente do PT. Eu prefiro uma liderança política com capacidade de fazer, em alta intensidade, a disputa político-ideológica. Os nomes que me ocorrem são Walter Pomar, que deverá ser candidato pela articulação de esquerda, Rui Falcão, que pode ser um candidato independente e unificar, digamos, setores mais à esquerda do PT, e outros nomes que representam essa tese com essas características.
Uhum. Falando em amigos, você é bastante amigo de José Dirceu, e caíram as condenações dele na questão da farsa absoluta que foi a Operação Lava Jato. O Zé Dirceu não poderia ser uma pessoa para tensionar futuramente o PT no próprio Congresso, voltando para a Câmara dos Deputados, Breno? Olha, certamente. Tá? De fato, eu sou muito amigo do Zé Dirceu. Isso não quer dizer que tenhamos concordância política Exatamente. plena. Ao longo da vida, nós provavelmente, pelo menos desde 1993, nós não militamos na mesma corrente do PT. Eu hoje não milito em corrente nenhuma. Zé Dirceu continua vinculado à maioria partidária, à corrente CNB, Construindo o Novo Brasil, que é a corrente da Gleisi, que é a corrente do Edinho, que é a corrente finalmente apoiada pelo Lula. O ex-presidente do PT, Zé Dirceu, ele tem um perfil de combate, inegavelmente. O perfil dele é muito parecido e até, em certa medida, mais radical do que o do Walter Pomar ou do Rui Falcão. Radical não nas posições políticas dele, mas na lógica de enfrentamento. Né? Zé Dirceu é uma figura que aposta na alta intensidade da disputa política ideológica. Mas ele tem dito a todo mundo que ele não será candidato a presidente do PT sob qualquer hipótese. E que ele estuda se será ou não candidato a deputado. E eu tenho algumas importantes discordâncias sobre as posições que Zé Dirceu tem defendido. Tem muitas concordâncias, por exemplo, tenho plena concordância em relação ao seu ponto de vista a respeito da política internacional. Zé Dirceu criticou as posições do governo Lula em relação à Venezuela, em relação à China, em relação a todo o cenário internacional. Ele defende a política clássica do PT, que eu também defendo. Zé Dirceu tem feito críticas importantes ao próprio governo Lula internamente, a estratégia que é conduzida pelo governo Lula, tem feito críticas ao próprio PT, a incapacidade do PT de organizar e mobilizar o povo. Nisso eu tenho muito acordo com ele. Agora, ele mantém ainda a defesa de uma estratégia que predomina no governo Lula, com a qual eu já não tenho acordo. Tá? Com a qual eu já não tenho acordo. Agora, é uma grande figura da história do PT, mas ele não está, digamos, tocando em campo. Ele diz que não quer ser candidato a presidente do PT, e ele apoia Edinho Silva, pelo menos até o momento. Se ele se dispusesse a ser candidato a presidente do PT, mesmo disputando com Walter, com Rui, seria muito importante para o debate. Né? Mas ele ainda mantém ali uma certa identidade com a orientação política que predomina na política econômica, por exemplo. Ele tem apoiado o ministro, a política econômica do ministro Fernando Haddad, né? Ele avalia que na atual correlação de forças não é possível ir além disso. Né? Há uma complexa discussão sobre correlação de forças, e nessa discussão eu também tenho minhas divergências com o ministro Zé Dirceu. Né? Mas essa coisa da correlação de forças virou um mantra no PT, virou quase um álibi, não é? Seja, tipo, tô indo para o caminho errado, não, a culpa é da correlação de forças. Claro, né? claro. Né? E é uma concepção que eu julgo equivocada mesmo, sabe, Pedro? Porque a correlação de forças, ela não pode ser vista como uma categoria... é uma construção, né? Você pode mexer nela, né? Essa que é a questão. A gente não pode ser também ingênuo de achar que a gente pode construir da maneira que a gente gosta. O mundo ideal não existe. Mas assim, se você não for para o enfrentamento, a coisa também não muda, né, Breno? É isso. A correlação de forças não pode ser vista como uma categoria geológica. Ela não é igual ao Morro do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, sim, que é assim hoje, era assim há 100 anos, era assim há 1000 anos e provavelmente era assim há 10 mil anos. Ela não é geológica. A correlação de forças, ela é uma situação determinada que, se ela lhe é desfavorável, você tem que operar para revertê-la. E não há como fazer isso sem enfrentamento, sem risco político,
Se você não correr risco político, você não muda a correlação de forças. É só olhar para a história, não é, Pedro? Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicada. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.